A partir de ahora, para toda Honduras y el mundo, un paso más en la caminata de la fe rumbo al Getsemaní. Directo desde el Templo de la Fe. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente. Hoy dando um passo mais de fé hacia el altar del sacrifício, el Getsemaní, em esta grande hogueira santa, lugar donde el Senhor Jesus deu início a sua jornada de sacrifício para dar a vida para a salvação da humanidade. E todos aqueles que, igual ao Senhor Jesus, se derramou em el Getsemaní, se derramam em el altar através de um verdadeiro sacrifício, recebem de Ele uma nova vida. Eu quero que você acompanhe a nós outros hoje, neste caso verídico do Senhor Roland, que ele hizo um pacto com os espíritos. A câmbio de fama, lujo, ele hizo um pacto com os espíritos malignos, derramando sua sangue a los espíritos. Isso é um pacto de sangue. Vamos ver como terminou esta história. Ponga atenção e em seguida volvemos. A los 16 años yo me aparté de la iglesia, empecé a interesarme por el ocultismo, empecé a investigar acerca de creencias y costumbres y me interesó mucho. De hecho, les quiero mostrar acá. Este es el lugar donde nosotros hicimos el primer pacto, donde derramamos nuestra sangre sobre estas piedras y empecé a tener una vida para satisfacer los deseos. Empecé a escuchar una voz maligna porque una entidad en el momento descendió y me orientaba a hacer cosas malas. Mientras yo más cosas malas hacía, él me iba dando más riqueza. Empecé a robar, a consumir drogas también. Empecé también a agarrar las bebidas alcohólicas. Esto me llevó a un estado crítico, porque cada vez que usaba una droga quería una más fuerte porque el efecto no era suficiente, duraba 10 minutos, después usaba otra droga más fuerte, duraba 15, 20, hasta el punto de que prácticamente tuve una sobredosis a causa de tanta droga que empecé a consumir. Fue ahí donde me empecé a involucrar más en el ocultismo. Empecé a cometer mayores delitos. De todos estos delitos, yo digo que el mismo mal que me hablaba en la mente me hacía invisible, porque nadie veía lo que yo hacía. Pero todas estas cosas, yo sabía que un día iban a pasar factura, porque en el pacto que hice con el mal estaba escrito. Pero llegó un momento donde empecé a tener riqueza, empecé a satisfacer todos mis deseos y aquel pacto se me olvidó. Hasta que un día llegó la cobranza del mal. Un día la policía llega a mi casa, encuentra un armamento que yo usaba porque vivía atormentado, vivía con miedo. Y yo decidí comprar ese armamento porque yo sentía que me iban a secuestrar, me iban a quitar lo que yo tenía. Mi casa quedó desvalijada totalmente, me llevan detenido. Y estando allá en la cárcel, en aquel calabozo oscuro, habían como 15 personas dentro de aquel calabozo y escuché una voz que me dijo: ahora tienes 18 años, tú nunca más vas a volver a ver la luz del sol. Y esas palabras impactaron fuertemente dentro de mí, porque yo decía, 18 años y ya se acabó mi vida, no hay más nada que hacer. Pero muy dentro de mí, a pesar de que no creía en Dios, tenía un cierto recelo contra Él. Yo le dije: Señor, si tú me libras de aquí, tú me sacas de aquí, yo te empiezo a buscar.
y parecía algo imposible porque me estaban implicando asesinato en primer grado, robo a mano armada, porte ilícito de armas. Me estaban involucrando en muchas cosas que realmente quizás no lo estaba del todo. Fue ahí donde yo hice esa oración sincera a Dios. Le dije, si tú existes, tú eres el único que me puedes librar de aquí. Estando dentro de la cárcel, me permiten hacer una llamada y yo llamo a mi mamá. Recuerdo yo, eso fue muy doloroso porque mientras yo estaba ya en la cárcel, a mí me dijeron, no, tu mamá está en la iglesia. Y eso me dio como cierto dolor, porque yo dije, o sea, su hijo está aquí perdiéndose, o sea, lo van a incriminar de tantas cosas y ella ya sirviendo a Dios. Cuando yo recibo la noticia de que mi hijo está preso, yo fui al altar, hablé con Dios. Mis palabras fueron que yo quería que él cambiara, que yo no aceptaba esa situación, que él estaba pasando, él estaba viviendo. Yo no entendía que Dios estaba haciendo algo grande, que a través de la fe de mi mamá, Dios se iba a manifestar con poder para librarme, para sacarme de este lugar donde estaba. Ese día me fui a visitarlo y por un milagro de Dios, él salió de ahí. Dios hizo el milagro, Dios me respondió muy rápido. Yo le dije, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Le insistí que fuera. Entonces él me acompañó, él aceptó acompañarme. Ahí llegué a la iglesia, empecé a oír la palabra de Dios. Yo fui al altar en la hoguera santa, viendo la oportunidad de que él saliera de esa situación, ¿verdad? Porque no me conformé con tan solo mirar que él había salido de la cárcel. No, yo quería el cambio de su alma completamente, su transformación por completo. Y fui con todo al altar, agarré todo lo que yo tenía determinada y Dios me respondió. Cuando entendí que el altar correcto era el Señor Jesús, siendo que Él se entregó por mí, Él derramó su sangre por mí, yo dije, yo debo hacer lo mismo. Y me entregué por completo, me bauticé, ahí abandoné el vicio por completo, el cigarrillo, el aguardiente, todas estas cosas las eliminé. Eliminé el ocultismo, la idolatría, todas estas cosas ya no hacían ningún efecto en mí. Recuerdo que llegó el momento de la hoguera santa. Yo entendía perfectamente que era un sacrificio real. Y entendí que era vida por vida. Yo necesitaba realmente más. No solo era bautizarme en las aguas, sino que yo quería servirle a Él. Entregué mi vida por completo. Y me derramé por completo en el altar. Yo pedí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre mí en esa hoguera. Esa fue la mayor alegría que yo pude sentir en mi alma, porque mi alma prácticamente se sentía vacía, insatisfecha. Así se sentía mi alma, pero una vez que el Espíritu Santo entró, descendió en mí, mi vida cambió totalmente. Mi vida se llenó de alegría, de amor, de gozo. Mi alma realmente fue libre de todas estas cosas malas. Es un sueño hecho realidad que toda madre desea. Este muchacho que se cubría el rostro, que vivía asustado, que vivía con miedo, atormentado, en vicio, vivía robando, haciendo cosas erradas. Este muchacho murió. Ya él no existe más. Ahora, este hombre de Dios ha recibido producto del altar, un casamiento bendecido, una esposa bendecida. Él es un gran hombre de Dios y yo no imagino su pasado, porque el hombre que hoy yo tengo a mi lado, él es un hombre atento, un hombre responsable, él es un hombre maravilloso y él es una bendición. Conquistamos una casa, conquistamos también la marca de una empresa registrada ya. Y todo esto ha sido producto de un sacrificio en el altar. Cuando nosotros decidimos derramarnos por completo, Él también se derrama para nosotros. Hoy soy feliz.
Gracias a Dios. A vida do ser humano é resultado da voz que ele obedece. A mesma voz que falava para este Senhor que ele seria rico e que esta voz era a voz de um demônio, era a voz de um espírito maligno, que adentro dele descia, serás rico, e por crer nesta voz, ele foi capaz de fazer um pacto com os espíritos, de derramar a própria sangue para os espíritos. Por esta mesma voz, uma vez que ele se involucrou nas drogas, caiu preso, allá dentro da cárcel, esta mesma voz descia: tu nunca saldrás de aqui. Veja o pastor William, que mientras ele estava na cárcel, condenado, havia uma madre que estava lutando por ele em el altar. Ele sofreu e passou por tudo isto, resultado de uma voz que ele obedeceu. A vida do ser humano é resultado da voz que uno obedece. Quantas pessoas han escutado a palavra de Deus e se han resistido, han sido resistentes, não han aberto o coração para crer e não se han levantado para praticar, e por esta razão muitos estão sofrendo. Assim é, Senhor Obispo, pessoas que lamentavelmente han endurecido seus corações por não querer ouvir a voz de Deus. São pessoas que querem andar em seus próprios caminhos e as consequências são vistas a los ojos humanos: enfermidades, tormentos espirituais, miséria, dolores, sofrimento, família destruída, matrimônio disfuncional, todo a causa de não querer ouvir a voz de Deus. E por não ouvir a voz de Deus, é que muitas pessoas estão sofrendo, e é por não ouvir a voz de Deus que você se encontra em um poço depressivo, com seu matrimônio destruído, com seu filho perdido nas drogas. Pero, mientras ele estava condenado, entregado ao vício das drogas, vivendo com um demônio dentro de seu corpo, porque ele havia feito um pacto com os espíritos, derramado a própria sangue aos espíritos a câmbio de luxo, de fama, de dinheiro, de bem-estar social. Pero veja que, aún derramando sua sangue para os espíritos malignos lhe passaram factura. Eu creio que você entende esta expressão. Lhe passaram factura e acabaram com a vida dele, destruíram sua vida por completo. Pero eu quero dizer para você que houve alguém que também derramou sangue. O Senhor Jesus, em el Getsemaní, estamos aqui com os pastores, suas respectivas esposas. Você vê aqui este jardim, que é esta réplica do Getsemaní, que está já em el Templo de Salomão, e é uma réplica também do Getsemaní, que está já em Jerusalém. Em el Getsemaní, o Senhor Jesus, estando em agonia, previamente seria o sacrifício por a humanidade, ele estava agindo em agonia. E a palavra de Deus disse que seu sudor eram como grandes gotas de sangue. Este Senhor derramou seu sangue para os espíritos e os espíritos acabaram com sua vida. E o Senhor Jesus, em el Getsemaní, derramou seu sangue também na cruz, onde dijo: consumado és, acabando com toda a condenação. Ele derramou seu sangue para dar-nos vida. E só és partícipe, o pastor William, desta vida os que verdadeiramente creem. E os que creem se levantam para buscar a Deus. E os que creem realmente se derramam em el altar. A palavra crer, Senhor Obispo, não pode ser uma palavra vazia. Eu creio. É algo muito superficial. Se perguntamos a qualquer que pode estar caminhando na calle, incluso, com todo respeito, se perguntamos a um bolito que anda caminhando na calle: você crê em Deus? O bolito vai dizer: sim, eu creio em Deus. Pero creer é confiar. Creer é obedecer. Creer é ir ao altar e derramar sua alma por completo. E quando a pessoa passa a entender essa proposta, Senhor Obispo, porque a proposta aqui não é para um câmbio de religião.
A proposta aqui é para um câmbio em seu interior. Como ele mencionou em seu testemunho, hoje minha alma está livre. Não apenas o corpo, ele mencionou, minha alma está livre. Então, quando a pessoa passa a entender que o propósito da hogueira santa em el jardim de Getsemani é para a salvação de sua alma, então ela não perde tempo, senhor obispo. Ela vai em direção ao altar. E é em el altar que a vida de uno se transforma. Nós outros não estamos aqui falando de religião. Dê a um lado tanto perjuízo. Porque de pronto você está em sua casa dizendo, mas eu tenho minha igreja, eu tenho minha religião. Você está aferrado a uma religiosidade, mas com a vida fracassada, com seu matrimônio destruído, enfermo, desalceado, e aún crendo em Deus, tendo fé, mas com a vida totalmente fracassada. A verdadeira fé se vê nas atitudes. E sabe o que Jesus dijo? Jesus dijo, venid a mim todos os que estáis trabalhados e carregados, e eu os harei descansar. Você quer descansar? Quer ser livre deste tormento espiritual? Quer ser livre deste mal que tanto lhe aflige, lhe agobia, que ha hecho de sua vida um inferno, um desastre? Então se levante-se para buscar a Deus. É por esta razão que todos os viernes temos a cadena de liberação espiritual. Estaremos ministrando sua liberação espiritual este viernes e você terá a oportunidade de fazer seu pacto com Deus. Em el altar de todas as igrejas de Vida Nova, você tem acá esta tarjeta, onde você vai fazer um pacto com Deus para participar desta hogueira santa. Você vai fazer sua petição, você vai preparar um sobre, você vai colocar dentro deste sobre sua petição, você vai preparar seu sacrifício, generar seu sacrifício, você vai orar e dizer, Deus, que é o que o Senhor quer de mim? Que é o que o Senhor quer que eu entregue, derrame em seu altar? E o domingo 14, em todas as igrejas de Vida Nova, você estará em el altar apresentando seu sacrifício. E este Deus que se é manifestado em tantas vidas, se manifestará em sua vida também. Aqui em nossa sede nacional estaremos às 7 da manhã, 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde e a última reunião às 5:30 da tarde. A direção aparece aí em pantalla, como em la igreja de Vida Nova mais cercana a seu hogar. Aqui estão os pastores, todos os pastores estarão em suas igrejas este viernes ministrando a liberação espiritual e você terá a oportunidade de subir ao altar e fazer seu pacto com Deus e receber esta tarjeta cá. Porque, mientras este senhor estava na cárcel, entregado ao vício da drogadicção, as drogas, uma vida completamente destruída com um demônio em seu corpo, uma voz dentro dele dizendo, tu nunca saldrás de aqui. Havia uma madre que estava já em el altar, lutando e sacrificando por ele. Então, minha amiga e meu amigo, tome a decisão de ir ao altar, de sacrificar, de derramar sua vida por completo. E eu tenho a certeza que, como Deus ha transformado a tantas vidas, transformará sua vida também. Então, me gostaria que incluso você colocar atenção agora em nossa renda semanal, a começar por este dia viernes, onde nós outros estaremos ministrando a liberação espiritual de todas as pessoas. E o dia sábado, tendremos este sábado, às 3 da tarde, a reunião de autoajuda, uma reunião especial para as mulheres, onde todas as mulheres também terão a oportunidade de ir ao altar e entregar-se a Deus em sacrifício vivo por seu matrimônio, por seus filhos e por toda a sua família. E este domingo 7 será o dia que estaremos determinando o fim de toda tristeza, o fim de toda angústia. Aqui em nosso templo, 7 da manhã e às 9:30 da manhã, como também 3 e 5 da tarde e em todas as igrejas de Vida Nova. Agora, eu lhe invito para que hablemos com Deus, clamemos a Deus, invoquemos a Deus. O Senhor Jesus
Ele já em Getsemani, quando dijo, Padre, se é possível, passa de mim esta copa, pero que não se haga mi voluntad, sino la tuya. Deus enviou um ángel para fortalecê-lo. E eu tenho a certeza que através desta oração, Deus vai enviar um ángel. Aí em el hospital, em la cárcel, em seu trabalho, em sua casa, em onde você se encontra. E você será fortalecido. E você terá forças para chegar à casa de Deus, chegar ao altar de Deus e receber de Deus uma nova vida. Por isso, você que tem o aceite preparado, por favor, haga-se agora a unção com este aceite. Por favor, como eu me estou ungindo acá com o aceite, todos os dias antes da oração, nós estamos fazendo-nos a unção com o aceite para o fortalecimento espiritual. Porque todos chegaremos ao altar, e allí no altar, através de um verdadeiro sacrifício, nós nos encontraremos com Deus e receberemos não somente a solução de los problemas, pero o mais importante, paz de espírito, a salvação de alma, que é uma nova vida. Vamos agora falar com Deus. Es momento del clamor, en preparación para la hoguera santa de Israel, en el jardín del Getsemaní. Dios mío y Padre mío, aquí estamos reunidos en tu nombre, en favor, mi Dios, de muchas personas que su alma han gritado por socorro, han gritado por auxílio. Personas que en este momento se encuentran en el fundo del pozo, desesperadas, angustiadas, enfermas. Personas, mi Dios, que hasta hoy han dado, mi Dios, lo que el alma quiere, lo que el alma pide, pero no han dado lo que el alma realmente necesita. Entonces, mi Dios, ahora en este momento, alcáncelas, mi Dios, alcáncela, mi Dios, en este momento, como tú alcanzaste aquella persona, mi Dios, ahí del testimonio, mi Dios, que estaba en la cárcel a través de la oración de su madre. Alcanza, mi Deus, a esta persona que está em la cárcel, escuchándonos, viéndonos, mi Padre. Alcanza aquela persona que se encontra, mi Deus, em el hospital, prostrada, mi Deus, em uma camilla, desesperada, angustiada, com el dolor en el cuerpo, pero também com el dolor en el alma. Alcanza, mi Senhor, agora aquela esposa que ha sido herida, lastimada, não apenas, mi Deus, em el cuerpo, não, mi Deus, lastimada também em sua alma. Alcança agora, mi Deus, a esta persona que todas as portas estão cerradas em la vida de ella. Ó Espírito Santo, oramos por elas, para que essas pessoas tenham, meu Senhor, sem condições de chegar a tu casa, ser verdadeiramente livres de todos os males e chegar a tu altar, meu Deus, derramando em tu altar el alma. Sim, Espírito Santo, para receber não apenas, meu Deus, uma cura do corpo, uma porta aberta, não, uma restauração familiar, não, Deus, sobretudo a salvação da alma. Não são poucas as pessoas que andam tristes, abatidas, aún rodeadas de muita gente, pero se han sentido, mi Padre, tristes, aisladas. Oh Deus, ponga fim a toda tristeza e traga-me, Deus, para esta persona fuerzas espirituales para que la misma tenga condiciones de luchar y de vencer. Así nosotros te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amém. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, tenho a certeza
de que Deus lhe ha tocado e de que Deus lhe ha bendecido. Agora só depende de você dar um passo de fé e tomar a decisão de buscar a Deus. Este viernes, liberação espiritual, e domingo, traga sua boteja com água para receber um pouquinho da água do rio Jordão. E eu tenho a certeza que onde a água chegar, chegará o poder de Deus, curando, sanando, liberando e transformando. Deixe a um lado todo o perjuízo. Você é uma pessoa que disse crer tanto em Deus, pero eu tenho a certeza que você já se deu conta que aún tendo tanta fé e crendo tanto em Deus, os problemas te ahogam, te han levado à desesperação, a um poço depressivo. Há um vazio em sua alma, há uma tristeza. Há noites que você não pode dormir, conciliar o sonho com tantas coisas que você ha passado e que você ha sofrido. Dê um passo de fé. Acerque-se à igreja de vida nova, mais cercana a sua casa, e receba de Deus uma nova vida. Um forte abraço e que Deus los bendiga. Del lado de afuera, todo continúa. El trabajo, los compromisos, las obligaciones. Pero por dentro, es como si estuviese arrastrándose para mantener su vida en pie. Hay un peso que usted siente, aun cuando usted no está cargando nada. Hay ausencia de alegría. Aun cuando hay motivos para sonreír, la tristeza le roba las fuerzas y le consume las energías. Pero si usted decide, ellas no serán más alimentadas. Y si usted cree, esa tristeza está con los días contados. En este domingo, 7 de diciembre, el día del fin de la tristeza, a las 7 y 9:30 de la mañana, en el Templo de la Fe en Comayagüela y en cada una de las iglesias de Vida Nueva. Este ha sido un paso más rumbo al Getsemaní.